negócio assim. Meio conto para vocês o quê? Bom, então, let's go para a revisão, avaliação regimental 2, certo? Então, a gente vai trabalhar. Elementos da narrativa vai ser o primeiro slide, né? Porque sem ele, que ele é a base de todos os outros gêneros textuais, a gente não entende nada, certo? Ou, pelo menos, a gente tem o norte, né? Que é importante vocês saberem, vocês como professoras de educação infantil, é muito importante trabalhar a literatura infantil, como a gente já viu, e aí, então, a gente trabalha os gêneros textuais, certo? Então, vamos primeiro a ele. Estão vendo aí o slide da narração? Sim. Ok. Então, deixa eu apresentar o slide. Tudo bem. Depois eu mando, tá, gente? Esse da minha narrativa aqui, tá bom? Que é bem importante. Então, vamos lá. Bom, se a gente vai falar de narração, do ato de narrar uma coisa, né? De ato de narrar uma ação, por exemplo, né? A gente precisa definir primeiro o que é essa narrativa, né? Então, é uma forma organizada de alguém contar uma história. E dentro dessa história, ela tem que ter ações, acontecimentos, ideias, tá bom? Que são narradas por alguém, que a gente chama de narrador, já que é uma narrativa, certo? Só que para o texto ser classificado como narrativa, ele precisa ter algumas ordens, sequências e características, tá bom? Quais são elas? A gente vai chamar de elementos da narrativa e eu trago aqui o nosso querido pente, certo? Então, é o pente. O pente é a abreviação de personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Tudo isso tem que ter uma narrativa? Tudo isso tem que ter uma narrativa, tá bom? Só que dentro do enredo tem mais alguns elementos que também precisam ter dentro de uma narrativa, tá? Vamos a eles. Personagem são os seres que praticam a ação, são eles que vão agir dentro da história. Que eles podem ser desde um objeto, um animal, uma árvore, uma planta, né? Ou então a gente chama de objeto personificado, né? Pode ser qualquer um deles, tá bom? Pode ser o vento, a chuva como personagem, tá bom? Uma casa como personagem, assim como no Cortiço houve, tá bom? Então, pessoas, seres místicos, animais, objetos, plantas, tá bom? Existem algumas características que a gente precisa mostrar para o leitor que é importante, desde que o foco seguindo o foco do que você quer no texto, né? Então, se o seu texto é um texto curto, você não vai ficar o tempo todo falando, descrevendo o seu personagem, tá bom? Porque se um texto curto, eu preciso ter muito mais ação do que, por exemplo, uma descrição, tá? A descrição é importante, mas ela pode ser breve também, né? Ela pode ser rápida. Por exemplo, numa biblioteca, pronto, eu já sei onde que é esse espaço, né? Eu já tenho noção de como que é essa pessoa, quem é que frequenta a biblioteca, né? Qualquer um, assim, tipo, vamos pensar no pipoqueiro que fica em frente à igreja. Ele frequenta a biblioteca, né? Enfim, a gente pode já tipificar as pessoas que frequentam a biblioteca, certo? Muito bem, vamos lá. Tem uns gêneros textuais que eles trabalham mais com a parte psicológica do personagem e outro trabalha mais com a descrição física dele, tá bom? Então tem a descrição psicológica, que é o emocional, como que ele age, né? Como que ele age diante de algum problema, por exemplo, diante de uma agressão, enfim, tudo isso. E tem a descrição física, que de repente é mais interessante do que a psicológica, tá? E aí, então, vem o enredo. O enredo nada mais é do que a parte mais importante, talvez, do texto, que é o conteúdo, é a ação mesmo, né? Aquela sequência de coisas que estão acontecendo dentro de uma narrativa, tá bom? E aí, então, dentro do enredo, a gente precisa observar algumas coisas também que são importantes.
Então, vamos aos elementos do enredo, tá? Então, a gente sempre tem, no início de uma história, que a gente chama de situação inicial, que é a apresentação do espaço, certo? Onde está acontecendo e com quem. Depois, a gente tem um conflito. Esse conflito é um problema, tá bom? Ele aparece no meio da história e começam, então, a falar sobre esse problema, a resolver esse problema, né? Que é onde a gente vai encontrar o desenvolvimento, tá? E aí, então, quando a gente consegue resolver esse problema, está prestes a resolver esse problema, aliás, né? Está prestes a resolver esse problema, a gente diz que é o clímax da história, que é o ponto máximo, o ponto mais esperado para a resolução daquele problema, tá bom? E quando o clímax acontece, a gente tem em seguida o desfecho, que nada mais é do que a solução do problema, tá bom? Dependendo do tamanho da história, podem ter vários conflitos acontecendo de uma vez só, ou com um conflito, depois outro conflito, depois um outro conflito. Tudo depende do tamanho da história, tá bom? Não sei se vocês conseguiram observar, mas no ensino fundamental 2 e no médio, tem alunos que adoram escrever 3, 4 páginas de uma história. E tem aluno que não escreve nem o bilhetinho de geladeira. Acontece também, tá bom? Tudo depende do quanto essa criança, esse adolescente, foi estimulado durante a sua fase infantil. Por isso que vocês são tão importantes para a vida das crianças no futuro aí próximo, onde vocês atuarão, bom? Então, vocês vão precisar fazer a diferença aí para essas crianças, para elas conseguirem desenvolver uma narrativa boa, contar uma boa história, ou contar uma história boa, certo? Tudo bem. Tudo bem aqui, gente? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá. Aí a gente tem aqui só alguns exemplos de narrativa, tá bom? Todos eles são gêneros textuais, que fazem parte da narrativa, tá? Então, a piada, notícia, reportagem, romances, contos, relatos pessoais, entre outros, tá bom? Dentro de contos, a gente tem alguns tipos de contos, tá bom? Eu vou explicar para vocês, mas é fácil de entender. Vamos lá. Narrativa de enigma é uma narrativa que as pessoas gostam bastante. Vamos pensar de Agatha Christie, por exemplo, né? Aonde tem ali um crime. Sherlock Holmes também é um outro tipo de narrativa de enigma, tá bom? Isso eu não vou cobrar na prova, tá? Narrativa de enigma. Nem o relato pessoal. Apesar de que relato pessoal é muito legal, porque hoje a gente tem os blogs, né? E os blogs são relatos pessoais. Assim como a gente tem os stories, né? Também são relatos pessoais, né? Quantas pessoas não falam, desabafam, né? Pela internet, usando os vídeos, o YouTube ou o Instagram, né? E todos eles são relatos pessoais. Por quê? Porque aconteceram com ele, certo? Mas não é isso que eu vou falar. Vamos lá. O narrador. O narrador é uma das pessoas mais importantes, ou quer dizer, uma das coisas mais importantes dentro de uma narrativa, tá bom? Cuidado, porque narrador não é autor. Nunca foi. O narrador não é autor. Não é aquele que escreveu a obra. Por exemplo, eu coloco lá um conto da Clarice Lispector. Qual é o narrador? Não é a Clarice. Tá bom? Não é a Clarice. Tá? Eu coloco lá um título, sei lá, coloco um trecho do conto do Pepe Tela, que é um escritor africano. Não é o Pepe Tela que está narrando a história. É um personagem ou alguém que ele criou que está contando essa história, tá bom? Cuidado com esse erro fatal que acontece dentro de uma prova sobre o narrador, tá bom? O narrador é a voz, é aquele que conta a história, que não é o autor, tá bom? E aí, então, como ele conta a história, ele vai dar o seu ponto de vista, certo? Então, isso é bastante importante. Existem 3 tipos de pontos de vista. Então, vamos ver.
Esses aqui vai cair na prova. A gente tem o narrador personagem, o próprio nome já diz. Se ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Então, ele participa da história. Ele está ali falando em primeira pessoa. Tá bom? Então, todo verbo a gente vai identificar de que forma? A partir do momento que a gente lê um trecho. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, quando avistei-a. Quem avistou? Eu avistei. Não é eu? Aqui o provérbio, desculpa, o pronome que eu deveria colocar. Eu avistei. Pronto. Primeira pessoa, né? Meu melhor amigo. Amigo de quem? De quem está narrando. Então, ele é o personagem narrador. Tá bom? Então, cuidado com isso, né? A gente tem também o narrador, que ele a gente chama de narrador observador, né? Então, existe aquele que ele está sentado do alto, olhando tudo o que está acontecendo, e ele fala sobre o que está acontecendo, mas ele não fala uma coisa importante. Ele não fala sobre a emoção de cada personagem. Ele não fala, não descreve o que cada personagem está sentindo, a emoção de cada um, sentindo, pensando, tá bom? Ele apenas diz o que está acontecendo de forma muito objetiva, tá? Por exemplo, a professora está de cabelo amarrado e óculos. Tem como duvidar disso? Não. Olha eu aqui, certo? O que acontece de diferente é que a gente tem um narrador onisciente. O onisciente é aquele que, sim, ele vai falar sobre o que cada personagem sente, pensa, tá bom? Ele também está lá sentado, olhando toda a história ali, né? Só que ele sabe o que cada um sente e pensa. Então, por exemplo, olha lá a professora de óculos e com fome. Como que ele sabe que eu tô com fome? Tá vendo? Isso é diferente. É diferente do outro. Que a professora está de cabelo preso de óculos, essa está de cabelo preso e óculos e com fome. O com fome é um diferencial, porque ele tem que estar dentro de mim para poder saber o que eu sinto, não é isso? Isso é um narrador onisciente, tá bom? Entenderam, gente? Os tipos de narradores, eles são bem importantes. Sim, prof. Tá, vamos lá. O tempo. A gente tem o tempo cronológico, que é aquele que vai no reloginho, né? E que a gente consegue identificar através da contação da história, né? Quando começa, se foi no começo, no meio, no fim. Se teve uma ordem certa, entre aspas, né? Da história, né? E aí a gente tem um tempo chamado de tempo psicológico, que é aquele que não tem uma ordem certa da contação da história. Que, na verdade, ele nem te situa quando aconteceu a história. Por quê? Porque não é importante. Importante é o que aconteceu, o que as pessoas sentiram, as emoções, as ações, os pensamentos, tá bom? E não quando que isso aconteceu, tá? Quando aconteceu, a gente também fala de tempo, né? A gente vai falar de um tempo cronológico, tá? Tudo bem aqui? Espaço. Onde aconteceu a história? Se eu consigo responder onde aconteceu a história, quando aconteceu a história, com quem aconteceu a história, como aconteceu a história, tem T, tá faltando um. Ah, e quem contou a história? Eu já tenho o pente. Tá bom? Esses 5. Por quê? Porque são perguntas que a gente tem que fazer para o texto. Para fazer uma leitura, vamos chamar de leitura, por enquanto, inocente. Tá bom? Porque na literatura, o clássico da literatura, nas aulas de literatura portuguesa e brasileira, a gente faz uma leitura não inocente desses contos, dessas histórias. Mas aí a gente visa uma outra coisa que é só vista no ensino médio, tá bom? É por isso que vocês não estão
a par dessa parte da literatura, tá? São as escolas literárias, em que cada período tem suas características. E aí, então, a gente tem essa leitura não inocente. Como a gente vai trabalhar com criança e as crianças são inocentes, então a gente vai trabalhar com esse tipo de leitura dentro das histórias, tá bom? É importante as crianças conseguirem identificar, responder essas questões, tá? Quando, como, onde, por quê, com quem, sabe? É bem interessante. Tá, gente? Tem um espaço que é onde acontece. E aqui é um exercício que eu acabei dando sobre Bezerro sem mãe, enfim, bem interessante. E está disponível para vocês aqui. No último slide, na verdade, é um vídeo do Capitão Bentinho, né? Que é do livro Dom Casmurro, em que tem a cena lá do primeiro beijo deles, que é uma cena muito bonitinha, assim, muito legal, sabe? Enfim. Certo? Tudo bem aqui, gente? Elementos da narrativa? Tudo, pronto. Beleza. Então vamos para o gênero conto, que ele é mais abrangente, e depois a gente vai para a fábula e para o gênero receita, que é rapidinho. Estão vendo aí gênero conto? Temos. Tá, obrigada. Gênero conto. Vamos lá. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O gênero conto, ele inicia-se como uma contação de história oral, tá bom? Isso, sei lá quando. Tipo, antes de Cristo, tá? Ixi, até antes, assim, sei lá, né? Ai, gente, hoje eu vi nesse sebo um, um jogo de livro, ai, que coisa mais linda, que é dos irmãos Green, todo coloridinho, gente, R$ 200, aquele jogo lindo dos irmãos Green. E que coisa linda, que coisa bela para as crianças, para a gente trabalhar em sala de aula. Enfim. Bom, o gênero conto, ele narra um caso, um fato, com exagero, aumentando a história, tá bom? Tudo depende de quem está narrando também, né? O que a gente vai visar dentro desse conto, desse gênero conto, né? O que é mais interessante, o que é mais atrativo, né? O que realça aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, assim, né? Para quê? Para sempre despertar o interesse de alguém. Então, quando alguém fala assim, meu, sabe aquela. Aí pronto, todo mundo para ouvir, não é isso? Que nem a gente faz aqui, né? A Karina estava falando, a Pamela estava falando, Cássia, a Adriana não falou nada. A Valéria, enfim, né? Começaram a contar as coisas e a gente começou a ouvir. Foi um conto que vocês contaram. Tá bom? Foi uma forma resumida e a coisa mais interessante, né? Que aconteceu para trazer à tona. Tá bom? Isso é um gênero conto. Tá bom? Para despertar a criação de contos, é necessário a gente despertar, desenvolver a parte criativa das crianças. De que forma? Vocês lembram de coordenação motora fina e grossa? Vocês Sim. lembram das sequências didáticas? Vocês lembram daquela aula semanal que vocês darão de leitura de livro? Aí, ó, tá bom? É a partir disso. Partindo de uma contação de história, as crianças começam a ter criatividade, tá? Vamos lá. Vamos lembrar de que, assim, gente, um conto, assim, um conto, praticamente 100% dos contos, eles são de ficção. O que é isso? É inventado, tá bom? Pode ser que ele seja, assim, lembra uma história, pode ser que essa história mais ou menos tenha acontecido, mas é claro que num conto vieram elementos para realçar, melhorar, né? Tá bom? Então, quando vocês lerem um conto, não necessariamente vocês têm que acreditar naquilo, tá bom? Tomem cuidado com isso, porque tem gente que acha que romance, qualquer livro de romance que a gente vai ler é história real. Não é, não. Qualquer livro de literatura brasileira e portuguesa é real.
Não é não, tá bom? O se for real, ou é biografia, autobiografia ou literatura histórica. Só, tá bom? Cuidado com essas definições, elas são perigosas, vamos dizer assim, tá bom? Então, conto é um texto ficcional. Ele é um texto que foi inventado, né? O que foi inventado? Foi inventado os personagens, os acontecimentos, né? De que forma? Através da fantasia e da imaginação do autor. Bom, ele é mais curto que a novela e mais curto que um romance, tá bom? O conto, ele tem uma estrutura fechada. O que é isso? Ele tem começo, meio e fim, e ele tem uma interpretação de texto fechada, tá bom? E tem apenas um clímax. Ah, isso é importante, tá bom? O conto, gente, seria mais ou menos o resumo de um romance. Tudo bem com vocês, romance? Qualquer livro de história contada. Tipo Harry Potter, tipo, sei lá, o quê? Tipo Grandes Sertões Veredas, tipo, que mais? Deixa eu ver o que tem aqui. Tipo, o que vocês leem, gente? As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, deixa eu ver. Tipo o Menino Maluquinho. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. É como se fosse o resumo dele, porque o conto é uma coisa bem enxuta, assim, bem concisa, resumida. Ele é pequeno, gente. O conto não é grande, o conto é pequeno. Se você falar assim, eu vou ler um conto, eu já sei que ele tem, no máximo, 3 páginas. Que ele não vai ser uma coisa chata, tá bom? E ele vai ter um clímax. Vamos relembrar? Novela tem clímax todo término de capítulo. Só você ligar a televisão. Liga a televisão, hoje tem um clímax. Termina no clímax. Por quê? Porque amanhã você tem que estar lá, outra vez, assistindo a novela. Tá bom? Essa é a grande diferença. O conto tem um clímax. E aí a gente tem um conto clássico, contos de fada, tá bom? Os contos maravilhosos, né? Todos eles têm diferença. Eu não vou cobrar a diferença, tá bom? Mas tem o conto clássico, contos de fada, né? Contos maravilhosos, que é a mesma coisa. Clássico, fadas e maravilhosos são os mesmos, tá bom? E aqui tem alguns exemplos. Olha os elementos composicionais. Os mesmos. Narrador, personagem, enredo, tempo, espaço. Olha, ó, dentro do enredo tem o conflito, o clímax, o desfecho, certo? Mudou? Não. É a mesma coisa. Por quê? Porque é narrativa. É uma história contada. Tá? Mas quais são as características de um conto? Um conto, ele tem uma linguagem direta, objetiva e clara, tá bom? Ele é curto, e aí então a gente pensa em curto de que forma, né? A gente pode ter 3 tipos de contos que são curtos. A gente vai ver a classificação deles, né? A gente tem uma narrativa linear, ela não vai. A minha cachorra está matando uma abelha. Linear é aquele que não vai começar, por exemplo, sei lá, do fim para o começo, sabe? Ele vai começar do começo, vai ter o meio, vai ter o fim, na ordem cronológica, tá bom? Narrativa curta, centrada numa única ação, porque a gente está falando de uma densidade, né? Tem poucos personagens, porque não tem nem espaço, nem tempo para falar um monte de personagem aí, né? E são ações que são situadas num espaço só. Então, ela só vai acontecer numa casa, num quintal, num supermercado, num hospital, em um único espaço. Porque não tem tempo para ir para outro espaço também, tá bom? Essa é a diferença. Vocês gostaram bem? Cadê o banheiro? Deixa eu pegar para vocês, peraí. Ali, ó. Tá ali, ó. Algumas especificidades do conto.
Então, ele vai apresentar uma célula dramática. Todo conto a gente consegue transformar em teatro, por exemplo. Tá bom? Por isso que aqui vem o drama, tá? O drama aqui não é de choro, tá? O drama aqui é de teatro, tá bom? São poucos personagens que estão ali participando nessa narrativa, né? Então, o espaço, ele é restrito, né? O tempo é curto, os diálogos, eles são mais diretos, né? Então, aqui eles vão mostrar rapidamente os conflitos entre os personagens, tá bom? E aí, então, o conflito é apenas um, como eu disse, né? A narrativa, ela é objetiva, não há descrição, tá bom? A narrativa. Peraí, que mais? Tá. As palavras, para ser um conto, né? Um bom conto, vamos dizer assim, né? Ele precisa ter uma seleção de palavras adequadas para aquele conto, para que o leitor não tenha dúvidas sobre o que está sendo contado, tá bom? Então, o conto, ele é o melhor início de qualquer leitura. Eu quero voltar a ler, mas não sei o quê. Leia contos. É bem legal. Tem vários tipos, engraçados, do dia a dia, reflexivos, tá bom? Eles são bem interessantes. Aí a gente tem três, lembra que eu falei para vocês que eles são pequenos e aí tem as suas classificações? Então a gente tem o mini conto, o microconto e o nanoconto, tá bom? Vamos lá. O microconto ou o nanoconto, eles não apresentam todos os elementos da narrativa, tá bom? Eles são gêneros curtos que apresentam um detalhe ou um fulgor narrativo, como a gente chama, tá bom? Não vou cobrar essa palavra na prova, tá? Não vou cobrar também Amém. essa. Oi? Amém. Não vou cobrar também esses tipos de conto, mas esses tipos de conto aparecerão na prova, tá bom? Ai, Então pode ser que Jesus. então pode ser que vocês vejam lá um conto pequeno e só vão dizer, esse aqui é aqueles contos curtinhos que a professora falou. Beleza. Mas aí eu vou querer que vocês identifiquem elementos da narrativa, elementos do enredo, tá bom? Aí é diferente, tá? Ou apenas identifique o narrador, identifique o espaço, tá? Só isso, tá bom, gente? Mas se ele é um nano conto, se ele é um micro conto, se ele é mini conto, não vou cobrar, tá bom? É só para vocês identificarem as diferenças que existem. Então, o conto e o mini conto. O conto narra e o mini conto sugere, tá vendo? Ele não é tão objetivo quanto esse, né? Apresenta todos os elementos da narrativa e o outro dá mais ênfase no enredo mesmo, que é mais importante, já que ele é curtinho, né, gente? Tá bom? Vamos lá. Mini conto. E aqui o mini conto me lembrou uma outra coisa, o conto piada, o conto telegrama. Conto telegrama foi um tipo de conto que aconteceu no modernismo, na década de 20, de 30. O Carlos Drummond de Andrade, ele era excelente em relação aos contos. E ele fazia conto piada. Então, tinha os contos pequenos, e eles eram piadas. Ou então, contos curtos, diretos, que ele chamava de contos telegramas. Sabe telegrama que a gente recebia em casa? Faz tempo isso, hein? Era sempre uma notícia ruim, né? Trágica, importante, né? Lembra? Que cobrava-se por caracteres, né? Como era mesmo? A B. Tá bom? Bom, esse daqui é característica daquele que a gente estava falando agora, né? Então, brevidade, intertextualidade, metaficção, né? Epifania, então, de repente, vem uma epifania, gente, é o seguinte, a linha de raciocínio do narrador. Linha de raciocínio do narrador. Epifania, aonde tem? Quais são os contos que mais têm epifania? Clarice Lispector. Tá bom? Beleza? Ele tem uma precisão, que é chamada na literatura de precisão cirúrgica, onde ele se
aproxima da prosa e da poesia. Então, normalmente, esses mini contos ou contos, eles são prosas poéticas, como a gente chama, tá bom? Mas eu não vou cobrar isso. Tem ficção, elementos atuais, tem humor, tem polissemia, então, de repente, você está falando e tem repetições de palavras, tá bom? Tem o que a gente chama de inusitado, então algo muito diferente que aconteceu, né? Tem a ironia e tem a ludicidade, que é o lúdico, que é, vamos pensar nas crianças, tá bom? Então, aquela história que envolve a criança, é o lúdico. Aqui tem alguns exemplos de nanoconto. Beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo. Contudo, a realidade insistia em sufocar seus sonhos. É uma história contada. Olha isso, pausa. A ponta quebrada do lápis adia um ponto final. Quebrou a ponta, o que você vai fazer? Apontar. E aí, enquanto isso, eu estou apontando, eu estou pensando no meu final. Enquanto isso, está adiando o fim da história, porque eu estou apontando o lápis, tá bom? Então, por isso que eles chamam de prosa poética, porque precisa, assim, pensar, refletir sobre, né? Ó, beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo. De quem que ele está falando? Da Cinderela? As personagens do Contos de Fada? Não é isso? Contudo, a realidade insistia em sufocar seus sonhos. Então, enquanto essas coisas que ela imaginava não aconteciam, né? A realidade lembrou de que a vida não é um conto de fada. Não é isso? É isso. Então, quando a gente fala de nanoconto, de miniconto, a gente está falando de uma prosa poética, e a gente precisa parar para lembrar de que ele está se referindo a uma outra história, eu preciso lembrar disso, a gente precisa olhar diferente para esse miniconto. Por isso que eu não cobro ainda, por isso que eu não vou cobrar esse miniconto. O que vai acontecer, que vocês vão ver, o pingo, desculpa, gente. O que vocês vão ver é esse tipo de texto, assim, um pouquinho menos poético do que isso, perguntando assim, quem é o narrador do texto, onde se passa a história, qual é o espaço da história, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Tá bom? Outros exemplos aqui de não conto. Um queria picanha, o outro lasanha. Foram comer sushi. Pronto. Resolveram. Qual era o conflito? Qual era o conflito? Que cada um queria uma coisa diferente. Conflito é a escolha da comida. Sim. Exatamente. O que comer, né? Escolher a comida foi um conflito. É que quando a gente vai pegar o cardápio de pizza, que tem um monte de gente, quantas pizzas se compram? Diferentes. Às vezes todas elas é meia pizza, né? Que cada um quer um sabor, não é isso? É isso. Muito bem. Muito bem. E aqui é uma atividade, mas claro que eu não vou cobrar, enfim, né? Certo? Então, elemento da narrativa, gênero conto. Agora a gente vai para gênero fábula. Alguma dúvida? Não, pro, tá tranquilo. Mesmo, gente, falem aí, tá bom? Deixa eu só salvar aqui, que eu não sei se eu salvei no lugar certo. Assim, tá. Salvei. Que eu vou fechar, porque daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês, tá bom? Todos esses slides aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos ao gênero fábula. O gênero fábula, ele é bem legal, porque, assim, as crianças gostam muito, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com as crianças.
dentro de sala, o gênero fábula, mas elas acham o máximo, né? A maior característica, né, do gênero fábula, que é, deixa eu mudar aqui, que são os animais falantes, né? É a hora que a imaginação dessas crianças extrapola aquele mundo que elas conhecem, né? Então, aqui a gente vai trazer seres que estão, de repente, em torno a elas, como gato, cachorro, galinha, pintinho, papagaio, sei lá, né? Alguns animais que estão próximos a ela, que ela consegue, de repente, até dialogar com esses animais e olhá-los de forma diferente. A ideia também é essa. Assim como a gente também traz dentro da fábula, né, do gênero fábula, uma das características principais, que é trazer ensinamento, tá bom? Então, a gente vai trazer lição de moral, tá bom? Por isso que se chama a moral da história no final, não é isso? Se você não entendeu, eu tenho aqui a moral da história para você, para ser um pouquinho mais objetivo, direto, no que eu quero dizer com essa metáfora toda, né? Então, a gente tem sentido figurado, que são as metáforas, né? Eu quero dizer uma coisa, mas eu digo outra, de outra forma, para você poder entender, né? Ou não, se você não entender, eu trago para você aqui no final esse ensinamento, essa lição de moral clara e objetiva para você, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, para que serve uma fábula, né? Ele é um gênero textual bem específico para criança, que se pode e deve trabalhar na educação infantil, né? Principalmente para as crianças que estão sendo alfabetizadas, para fazer um exercício oral de interpretação, tá bom? Vocês vão perguntar, quem é fulano? O que fulano fez? E o outro fulano? Quem é? Vocês vão perguntar. Vocês vão conseguir identificar aqui os elementos da narrativa, tá bom? Todos eles, tá? Tem pessoas que utilizam a fábula para ler para a criança antes dela dormir. Não sei se vocês já tiveram o hábito disso, se vocês têm o hábito disso, se conhecem alguém que tem esse hábito, né? Mas ela também serve como forma da criança pegar a naninha, né? Bom, que mais? Fábula, vamos lá. Moral da história, acho que é o mais importante, não. Mas, assim, as duas características principais do gênero fábula são os animais falantes e a moral da história, tá bom? A gente só identifica que é uma fábula porque tem o animal falante e no final está escrito lá, moral da história. Tem que estar escrito, tá bom? Senão, nem adianta. Para que serve a moral da história? Se caso a criança leu ou ouviu a historinha e não entendeu, tem a moral da história para vir aqui ajudar a elas entenderem, né, o que essa narrativa está ensinando, de forma muito mais clara, tá bom? Mais objetiva, mais prática, né? Por isso que ela vem num parágrafo bem curtinho no final, certo? Assim. Né? Aí a gente tem os animais falantes, como se fosse algo normal, e de verdade, normal, certo? Olha eles aqui. A linguagem, ela é clara, simples, objetiva e acessível, dependendo da fábula que você pegar, tá bom? Porque se a gente pegar em fábulas de Esopo, por exemplo, né? A gente vai encontrar uma linguagem não tão clara assim, né? Porque ele é mais antigo, né? Então, assim, como que eu vou trazer, né? O de La Fontaine, por exemplo, né? Como que eu trago a fábula de La Fontaine para a sala de aula com aquela linguagem? Tudo bem. Se a criança não entender, o que você vai fazer? A moral, ler a moral, certo? E você, antes de levar para a sala de aula, vai ter que ler e entender palavrinha por palavrinha, tá bom? A gente já falou sobre isso. São textos bem curtos, esses aqui são bem curtos mesmo, né? Por exemplo, 1, 2, 3 parágrafos, certo? E aí a gente tem depois a moral da história, bom? Tipos de personagem. Então a gente tem, normalmente ele representa um pensamento coletivo, um comportamento coletivo, tá bom? Então ele
ele espalha um padrão, né? Então, por exemplo, as pessoas que são gananciosas, as pessoas que são preguiçosas, as pessoas que são trabalhadoras, as pessoas do bem. Então, eu estou generalizando, eu estou trazendo um coletivo aqui, né? Trazendo todo mundo que se considera isso, tá bom? Tudo bem? Gênero fábula. Tudo, Pro. Eles fizeram até uma atividade, né, de gênero fábula virar notícia, né? Foi bem legal. E o último que a gente vai trabalhar é o gênero receita. Ele está aqui com a ETEC de Santa Isabel, porque a gente fez um trabalho lá, tá bom, gente? Mas relaxa. Lá, 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 lá. Deixa eu ficar mudando, às vezes, a primeira parte aí. Deixa eu só silenciar meu celular aqui, que tá bom. Vamos lá. Gênero textual receita. Então, ele é um tipo de texto que a gente chama de injuntivo. O que é injuntivo, né? É um tipo de texto que a gente expressa uma ordem, por exemplo, que a gente manda fazer alguma coisa, né? É só a gente observar o modo de preparo de qualquer coisa. Por exemplo, bata os ingredientes. Ele está mandando a gente fazer. Bata os ingredientes. Inte a forma. Ele está mandando a gente juntar a forma. Não é isso? Mexa suavemente. Ó, tá mandando a gente mexer suavemente. Tá bom? Então, ele é um tipo de texto que a gente chama de injuntivo, tá bom? Que faz com que as pessoas ajam da forma como aquele texto está mandando, daquela maneira que eles querem, tá bom? Por que que eles querem daquele jeito? Porque eles querem isso daquele jeito? Não. É expressar de acordo com a história. É isso? Não, porque na verdade eles querem alcançar um resultado. Então, por exemplo, Tá. se você pega o manual de instrução de qualquer brinquedo, de qualquer coisa que você comprou, não tem ali, olha, clique no botão play. Para que você vai clicar no play? Para tocar. Então, tem um objetivo, um resultado específico, sabe? Então, o texto injuntivo, ele tem o objetivo de levar as pessoas a agirem de determinada maneira como forma de alcançarem um resultado específico. Se você pega a receita do brigadeiro, qual é o seu resultado específico? Um brigadeiro. Certo? Pode ver, você está só olhando. Né? Então, um bolo de laranja. Um bolo de laranja. Se sair um bolo de manga, o negócio tá feio, hein? Tá bom? Então, ele tem essa parte que a gente chama de texto injuntivo, né? Onde a gente tem um texto que leva as pessoas a agirem de determinada forma porque querem chegar no mesmo resultado, num resultado específico, né? E ele também faz parte de um tipo de texto chamado instrucional. O próprio nome diz, instrucional de instrução, né? Instrução, né? Isso, é aquele que você deve seguir um passo a passo, que são as instruções, né? Para que assim você consiga também chegar num resultado final. É Tá? igual o modo de usar, né? Modo de fazer. É um Isso texto mesmo. instrucional, né? Ah, tá. Isso mesmo. Então, a gente também vai encontrar nas regras lá de jogos, por exemplo, nos manuais, tá bom? Aí nas receitas, né? Como a Adri falou. Perfeito, isso mesmo. Tá bom? A gente tem características, assim como qualquer gênero textual tem suas características. Ele também tem. Então, vem primeiro o título, que é o nome da receita. Bolo de mandioca. Carne assada. Sei lá, lasanha de espinafre. Né? É um título. Depois, o que vai vir? Os ingredientes na ordem que é para serem usados. Né? Depois vem o quê? O modo de preparo. Como que eu preparo esses ingredientes, essa receita? Como que ela vai acontecer? Né? É só eu separar os ingredientes ali na bancada e tá tudo certo? Não, né? Preciso misturar, preciso fazer alguma coisa, né? Então, vem modo de preparo.
Pode ser que nessa receita venha alguma dica, por exemplo, se você quer que o seu bolo, sei lá, fique mais fofinho, acrescente amido de milho, sei lá, tá bom? Pode ser substituído margarina por óleo, sei lá, estou chutando aqui, tá bom? Qual outra característica? Os verbos são no imperativo, porque se eu estou dando uma instrução, eu quero que você faça, então vai ter que ter um comando. Então, os verbos no imperativo são verbos de comando. Faça, corte, junte, asse, dobre, unte, quebre, use, todos eles no imperativo. É só a gente lembrar de alguma receita, né? A linguagem é clara, direta, objetiva, mas a gente encontra termos técnicos, certo? Por exemplo, como que é o nome daquela, não sei o que, inglês lá? Aquela massa inglesa? Não, aquela pasta americana. Não é inglesa, é americana. Pasta americana. De repente, eu não sei o que é pasta americana, né? E vai ter que ser usado na minha receita. Eu preciso fazer uma pesquisa. Por quê? Porque é um termo técnico, tá bom? Qual é a finalidade de uma receita? Instruir, ensinar, direcionar a um objetivo. O objetivo é o nome da receita, é o título, tá bom? Onde que a gente encontra a receita hoje, gente? Um monte de lugar, né? Vamos lá. Livros de receita. Em jornais escritos, até jornais falados. Revistas de vários gêneros, tipos. Cadernos de receitas, aqueles da avó, suja de gordura. Embalagem de produtos, então você comprou, sei lá, um pacote de castanha do Pará. Vê lá. Um bolo, um rocambole, sei lá o quê, com aquele produto que você comprou, certo? Você comprou a caixinha de leite, atrás vem uma receita usando leite, certo? E na internet, opa, que é o mundo, né? Certo, amores? Aí, então, isso aqui é uma receita convencional, literal, certo? Assim, é a forma como a gente utiliza. Mas a gente, aqui, ó, brigadeiro. Coloque, cozinhe, cozinhe novamente, deixe, unte, insira, tá vendo? São verbos que a gente utiliza no imperativo. E todos eles vêm do mesmo jeito, tá bom? Olha a dica aqui embaixo. Tem algumas outras receitas que vêm com um pouco mais de informação, como, por exemplo, substituição de produtos, ou vem, por exemplo, calorias, se contém lactose, glúten, quanto de gordura, aquela tabela nutricional. Alguns vêm também, né, com essa tabelinha, tá bom? Quando a gente pesquisa na internet, vem, né? Tá bom? Esse aqui é o modo como a gente utiliza, certo? Mas a gente também pode variar esse gênero discursivo usando um outro tipo de gênero junto, que a gente vai chamar de um modo lúdico, né? Como, por exemplo, como uma receita de menos violência no mundo. Quais são os ingredientes para ter menos violência no mundo? 1 quilo de perdão, 200 gramas de verdade, 1 quilo de inteligência, 500 ml de amor sem preconceito, 2 xícaras de amizade sem homofobia, né? Uma colher de chá de carinha sem pedofilia, né? E uma pitada de sinceridade. Pronto. Tá bom? Esse daqui é a parte lúdica, que muita gente utiliza também dessa forma para trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo, Clô. Só se for Tudo. receita de brigadeiro, né? Se ficar só na receita, não rola, né? Não, fica à vontade, assim, né? Fique bem à vontade, porque assim, a gente gosta, a gente quer. Sim, claro. Deixa eu voltar presencial. Vou levar para a escola. Olha, vamos cobrar, gente, vamos cobrar, bora Sim, cobrar. sim. Bora lá. Bora lá, né? Bom, meus amores, de slides e apresentações são esses, tá bom? Percebem que eles são
parecidos, mas tem cada uma a sua característica, né? Por isso que são gêneros, né? Porque são tipos, tá bom? Mas todos eles têm o seu começo, seu meio, o seu fim, sem os elementos da narrativa, os elementos do enredo, né? Que isso é bastante importante, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enfim, alguém teve dúvidas de alguma coisa? Pode trazer, pode falar, por favor. Dúvida só na Tranquilo. prova. Oi, Cássia? Dúvida só na prova mesmo. Ah, Com então, nesse. certeza. Nossa, eu tô assim, já pensando na minha nota. A Adriana já Ai, misericórdia. tá ansiosa já. Já. Ai, ai, ai. Olha, se vocês conseguirem focar em elementos da narrativa, conseguir identificar elementos da narrativa, bem, a gente fez exercício, enfim, foi dado em sala de aula, em alguns momentos aí, eu acho que vocês vão bem, tá bom? É a minha dica. Ô, professora, só me explica novamente, por favor, esse narrador personagem. Tá. O narrador personagem, Karina, é aquele que ele, além de contar a história, ele conta a sua própria história. Então, por exemplo, Karina, ontem à tarde eu fui até a padaria e eu resolvi ir a pé. No meio do caminho, encontrei uma amiga de muitos anos. Conversamos a tarde toda e esqueci do pão que eu ia comprar. Voltei para casa sem o pão, porém feliz. Contei uma história. E eu participei dessa história. Isso é um narrador personagem. Porque ele narra, por isso que ele é narrador, e ele é personagem porque ele atua na mesma história contada. Ah, tá, porque ele participa da história. Exatamente. Entendi agora. Diferente dos Ele outros, né? Os conta a sua outros são própria apenas história, né? observadores. Oi, Dri? Ele conta a sua própria história, né? Exatamente. É fácil de identificar pelos verbos. Os verbos são conjugados em primeira pessoa. Acho que é. Vamos lá, né? Eu entendi, mas sabe quando começa a explicar assim, para mim se torna até meio confuso? Que nem eu marquei a explicação dos pente, tudo, dos anacrônicos, crônicos, psicológicos, anotei tudo direitinho. Mas assim, falando assim, ele se torna assim meio confuso, né? Se confunde, se não prestar atenção, se confunde Sim, as coisas. sim. Eu tô até vendo. Ai, Jesus. Olha a cara da criança. Calma, minha filha. Quando que é a nossa prova? Ai, Já quanto fez a calendário. prova? Já Você já fez? fiz? Já? É? Manda o formulário pra gente. Claro! Com a resposta e o gabarito, gente. Mas vai junto agora com todos esses slides. A gente já vai estudando. A gente não vai fazer. Só para A estudar. gente decora as respostas. É. Mas você acha que não vai junto? Claro que vai, gente. Tipo, Mas é simples. antes, no dia da prova, Não, você pensem dá a hoje, prova assim. normal, entendeu? Já. É. Peraí, que já vou abrir o esponte. Isso. Ô, meus amores, falando em prova, em aplicação, eu vou tentar lançar antes, tá bom? A professora É, tá Clô. gravando. Mas não Acredita, Clô. pode, tá bom? Se vocês me pedirem para gravar ou para lançar antes, eu vou dizer a vocês que não pode. Ainda bem que dá para editar.